Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas todas, tá? Ao Orientando Famílias, que é um perfil gerenciado por mim, Fabrícia Barros, e pela Fabiana Brando, que somos especialistas em orientação parental, especialistas em maternidade, em paternidade, em parentalidade, tá? A gente vai discutir com vocês, a gente na verdade vem discutindo com vocês, esse perfil é para isso, como vocês podem ter mais segurança para melhorar a relação, né, entre pais e filhos, como vocês podem ter mais segurança para intervir de forma a melhorar a relação entre pais e filhos e viver da psicologia se posicionando enquanto orientadoras parentais, né? O tema de hoje se encaixa naquele conjunto, né, como a gente estava falando, dos aceleradores, daqueles aspectos que podem facilitar o trabalho de vocês como orientadoras parentais, que podem ampliar, né, a possibilidade de atuação de vocês e, consequentemente, fazer com que a agenda aumente. Gente, eu vou deixar vocês rápido. Não, melhorou a iluminação aqui agora. Posicionei melhor o celular. Bom, e aí, assim, primeiro vocês precisam entender o que a gente está chamando, né, de posicionamento. O que é posicionamento? É eu dizer que eu sou psicóloga, é entregar cartãozinho, é contar pra minha família, mostrar meu diploma, é fazer o quê? É mostrar meu diploma de certificação em disciplina positiva. O que é posicionamento, tá? Antes de qualquer coisa, para que a gente se posicione, a gente precisa saber exatamente o que a gente faz. O que você faz, para que você faz, para quem vocês fazem, tá? Para que problema vocês oferecem algum tipo de solução. E quando eu falo isso, eu não tô falando de oferecer uma solução milagrosa, eu não tô falando de dizer para as famílias ou de dizer para os pais que eles vão sair de um ponto A para chegar a um ponto B, né, definido a priori. Não tô falando disso. Mas a gente tem sim condições de dizer o que a gente faz, para que a gente faz. Então, quando eu falo assim para vocês, olha, a gente pode trabalhar para melhorar a relação entre pais e filhos, eu tô oferecendo claramente uma solução para um problema que é conflito entre pais e filhos, que é a dificuldade do manejo dos comportamentos desafiadores da criança, ou do adolescente. Então, quando eu falo sobre ter uma solução para um problema, é isso, tá? Então, vocês precisam ter muito claro que tipo de problema eu soluciono. Quem trabalha, por exemplo, com autismo, tem isso muito claro, né? Eu atendo famílias, eu atendo crianças com diagnóstico, né, dentro ali do espectro autista, e eu oriento famílias dentro, né, em como manejar os sintomas. Ela tem, essa profissional, ela tem muito claro para ela quem é o público, para que problema ela pode oferecer intervenções, ela pode propor soluções, ela pode trabalhar para minimizar uma determinada dor. Então isso precisa estar muito claro pra gente, enquanto orientadores parentais também. E aí vocês podem saber como fazer, para quem vai fazer e para quê, tá? Para chegar onde, tá? Então, primeiro conhecer bem o que vocês fazem. Então, coloquem aí pra mim se vocês sabem o que é um trabalho de... Se hoje alguém chegar e perguntar pra vocês, o que é orientação parental? Como é que é esse trabalho? Vocês sabem responder? Então, essa é uma pergunta importante. Além disso, posicionamento envolve você saber o que faz e você ter um nicho, que é uma consequência disso, que é você ter um nicho muito claro. Então, se eu sei exatamente o que eu faço, então, de forma muito genérica, eu trabalho para que os pais se relacionem melhor com seus filhos, para que eles exerçam uma parentalidade, uma maternidade, uma paternidade mais conscientes e, consequentemente, possam fazer escolhas melhores em termos de estratégias educacionais. Então, isso está claro para mim. Quando isso fica claro para mim, o meu nicho fica mais claro também. O meu público-alvo fica mais claro também. Eu trabalho com pais. Especificamente eu, Fabrícia, trabalho com mães. A minha forma de me posicionar é em relação a mães, porque além do meu trabalho, né, do prazer que me dá trabalhar com orientação parental,
Eu tenho pra mim tá muito claro que eu quero muito trabalhar, assim, com mulheres, né? Eu, com toda essa identificação desse lugar, com uma postura de crítica em relação às desigualdades de gênero, eu, por exemplo, defini que o meu nicho de atuação, né, que a minha persona, que o meu cliente ideal são mães. Isso não significa, tá, gente, que eu não atendo os pais, que eu não recebo os pais, mas o meu posicionamento, ele é para as mães. Então, quem sair aqui, não sai agora da live, não. Mas quem for depois da live, lá no link da minha bio, vai ver que eu me dirijo às mães, tá? E que todo o meu conteúdo é direcionado a elas. Então, porque eu tenho muito claro aquilo que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, pra que eu tô fazendo. Quando isso tá muito bem definido, eu consigo dizer, eu sou uma orientadora parental e faço isso, tá? E o que seria não se posicionar, né? Primeiramente, não saber o que eu faço. Quando eu não sei o que eu faço, eu não consigo me posicionar. Então, eu sou uma psicóloga, E assim, é muito curioso, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade atualmente, uma sociedade de especialistas. Então, quando você simplesmente fala assim, eu sou psicólogo, normalmente as pessoas vêm com uma pergunta adicional, do tipo, tá, mas você atende qual público? Você atende criança? Você atende adolescente? Naturalmente, as pessoas, elas não se satisfazem com essa resposta, tá? Que há um tempo atrás, quando a nossa profissão ela ainda é pouco acessível, na minha opinião, né? Em termos de valores, ela é pouco reconhecida, enfim. Mas hoje, se tem muito mais acesso, a gente tem psicólogos no SUS, a gente tem psicólogos em todas as instâncias, praticamente as instâncias públicas, a gente tem os profissionais que atendem via plano de saúde, então está um pouco mais democratizado. O acesso está um pouco mais democratizado. E isso faz com que as pessoas não se satisfaçam com essa resposta, eu sou psicólogo, né? Porque muitas vezes elas não sabem o que a gente faz. Então, elas vêm sempre com uma pergunta adicional. Mas você atende pai e mãe? Ou, você atende pai e mãe? Você atende criança? Você atende adolescente? Você atende adulto? Né? Hoje mesmo, fui parada na rua, aqui na viagem. Você é psicóloga? Não sei o quê. Mas você atende criança? Porque eu tô com uma questão lá em casa com meu filho, não sei o quê. Então, é importante, se você não sabe o que você faz, você não vai conseguir se posicionar, tá? E não vai conseguir, inclusive, que as pessoas tenham credibilidade no seu trabalho. Isso é muito ruim, né, pra gente, porque assim, mas você é uma generalista, né? Hoje em dia o generalista não é bem visto. Eu não tô dizendo que vocês têm que escolher necessariamente nichar, como a gente fala, né, no mundo aqui do marketing digital, nichar tanto, né? Chegar assim, eu atendo, como eu fiz, por exemplo. Eu sou orientadora parental com foco na maternidade, especificamente. Você pode até não chegar até esse ponto, tá? Mas é importante, e mesmo que você atue em outros nichos, em termos de posicionamento, é importante que você vá afunilando o seu público, né? Afunilando aquilo que você oferece, porque isso vai fazer com que as pessoas te reconheçam no meio da multidão. E aí fica fácil de entender se eu trouxer esse exemplo para vocês, tá? Inclusive, nem focando na orientação parental. Ou melhor, focando. Digamos que eu que sou orientadora parental, que estudou isso há mais de 10 anos, que montei um método, montei um método junto com a Fabiana. Se eu me apresento simplesmente como psicóloga, esse pai e essa mãe nunca vai saber que eu sou tudo isso que eu acabei de escrever. Que eu já estudo há mais de 10 anos esse tema, que eu fui me especializando, que eu fui produzindo conteúdo sobre isso, conteúdo de qualidade sobre isso, que eu aprofundei os meus estudos. Se eu simplesmente me apresento como psicóloga, as pessoas não vão saber. Se eu me posiciono simplesmente como psicóloga, as pessoas não vão saber, tá? Que eu faço tudo isso, que eu sei tudo isso. Então, eu perco a oportunidade de ser uma referência, de receber indicação por um trabalho que eu executo bem. Eu executo muito bem feito, tá? Eu não tô falando pra gente ser soberbo, eu tô falando pra gente se apropriar da nossa própria trajetória profissional e das experiências que a gente vem acumulando ao longo do tempo. E especialmente pro pessoal recém-formado, se você já tem
né? Porque às vezes a gente acaba de se formar e tá meio cego em tiroteio. Mas se a gente já tem, se você já na faculdade teve contato com aquilo que você quer trabalhar, se você fez um planejamento, inclusive de investimento em estudo num determinado campo de atuação, para você é muito melhor, para a sua carreira, é muito melhor que você já comece a se posicionar. Porque com o tempo, as pessoas vão começar a te reconhecer como referência naquela determinada área. Sabe aquela pessoa que você segue aqui no Instagram, ou aquele professor... não, porque aquele professor de psicofarmacologia foi o melhor que eu tive na vida, ele é maravilhoso. Ele era professor de psicofarmacologia, ele também era psicólogo. Muito provavelmente. Ele era docente, mas não é assim que você o reconhece. Você o reconhece na multidão como uma referência em psicofarmacologia, em psicopatologia, em avaliação psicológica. Percebe? Se vocês querem se tornar referência, né? E uma referência, eu tô falando aqui, não é uma referência fake, tá? É uma referência e, consequentemente, recebam indicação para um trabalho que vocês fazem bem feito, é importante que vocês saibam se posicionar. É sobre isso que a gente está conversando aqui. E se você não se posiciona, né? O que seria também não se posicionar, os prejuízos disso? É você não ter uma atuação clara diante de outros profissionais, tá? Porque quando a gente está falando de lotar agenda, de viver da psicologia, de viver uma vida digna com aquilo, a partir da formação que você escolheu, da profissão que você escolheu, a gente precisa, tá? Por exemplo, que outros profissionais, não só psicólogos, nos reconheçam como referência num determinado assunto, tá? Por exemplo, a Fabi e eu, a gente vem falando bastante aqui. Chegou no momento em que a gente começou a ser indicado por outros profissionais que não eram colegas de profissão, tá? Mas que conheciam o nosso trabalho, conheciam o que a gente fazia. Então, pediatra, nutricionista, psiquiatra. Então, se eu não me posiciono, essas pessoas também não sabem o que eu faço e, consequentemente, não me indicam seus pacientes, tá? Eu vou falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E por que se posicionar é um acelerador? É aquilo que pode potencializar, tá, os resultados do nosso trabalho e a nossa carreira, né? Aquela famosa frase, quem não é visto, tá, não é lembrado. Quem não aparece, e aí eu não falo aparecer no sentido de blogueira, tá, gente? Eu tô falando de aparecer com conteúdo, de aparecer para mostrar o que sabe. O nosso trabalho, a gente não tem um portfólio de produto, né? A gente não tem aqui, olha aqui a blusinha que eu faço, olha aqui a comida, o bolo. A gente não tem um portfólio de produto. A nossa forma de divulgação é o nosso conteúdo. Então, como é que alguém só olhando pra minha cara ou só vendo um cartãozinho vai saber que eu fiz mais de 10 cursos depois que eu me formei, que eu tenho quase 15 anos de formada, que eu, que eu investi X mil reais em estudo? Essa pessoa não vai saber isso olhando pra mim e nem por meio de um cartãozinho. Mas quando ela me escuta, quando ela me vê, né, numa rede social, numa live, por exemplo, mostrando conteúdo, fazendo um vídeo, dizendo, olha, você sabia que dos 2 aos 3 anos... Desculpa, gente. Vocês sabiam que dos 2 aos 3 anos a gente tem uma janela de desenvolvimento muito intenso, tá? Um desenvolvimento cerebral muito intenso da criança. Então, ela começa a experimentar uma série de assimilar o mundo de uma outra forma, né? Assimilar mais estímulos que chegam a ela. Então, por exemplo, é uma fase que ela começa a ter medo dos sons, dos barulhos, porque ela começa a se dar conta e como ela tem uma acuidade auditiva, uma percepção auditiva melhor que a do adulto nessa fase, ela, por exemplo, começa a identificar sons que muitas vezes no ambiente que nós adultos não identificamos e que são sons completamente novos para ela. Então ela começa a ter medo de dormir sozinha. Se eu não disser isso, ninguém sabe que eu sei isso. Percebem? E aí, quando eu começo a me posicionar, os pais falam, nossa, então por isso que meu filho tá com medo de dormir sozinho, por isso que meu filho agora, qualquer barulho, ele corre pra mim e diz que tá com medo, né? E eu achando que ele tava com algum problema. Nossa, me acalmou, tá? Eu não tô nem dizendo que esse pai e essa mãe vai ser alguém
que já de cara vai escutar esse vídeo meu e vai começar um atendimento comigo. Mas ele vai começar, nossa, essa psicóloga fala coisas que me ajudam. Essa psicóloga fala sobre coisas que fazem diferença pro meu dia a dia. Se eu pensar em algum momento em buscar ajuda profissional, provavelmente vai ser essa psicóloga que ele vai buscar. Provavelmente, se ele tiver que indicar pra alguém, olha, vários pacientes meus hoje, né, vários clientes meus hoje, vários pais, famílias que eu acompanho, chegaram até mim exatamente porque falaram, não, porque minha cunhada, minha irmã, pessoas que nem têm filho, falaram no seu Instagram, eu vi aqui, eu olhei, eu me identifiquei, eu te ouvi falando, e, enfim, eu acho que você falou exatamente aquilo que eu tava sentindo, etc. Ou seja, elas se identificam, né, inclusive com a profissional. E aí, isso acelera, né, o processo da gente, de captação mesmo, de paciente. Quando eu falo de captar, gente, eu não tô dizendo de convencer igual marketing de, sei lá, marketing de produto de loja, as pessoas comprarem uma coisa que elas não precisam. Não é disso que a gente tá falando quando a gente tá falando de posicionamento. A gente tá falando da pessoa, de ajudar aquelas pessoas que têm aquela necessidade. Ajudar de fato aquela pessoa que realmente precisa daquilo, tá? Então comecem a mudar um pouquinho a cabeça de vocês em relação a isso, porque eu sei que o psicólogo tem muito preconceito, falo de carteirinha, já tive esse meu momento, muito preconceito com marketing, né? Com autopromoção, com autodivulgação, mas a gente tem sim uma forma ética de fazer isso, e é isso que eu tô tentando conversar um pouquinho com vocês aqui. Bom, e aí eu já dei, né, de alguma forma, alguns exemplos meus de como que o posicionamento mudou a minha própria relação com o trabalho, a minha relação com o marketing, como que mudou a minha vida, inclusive, tá, profissional. Então eu tô aqui conversando com vocês sem brincadeira nenhuma. Se eu desse um print agora da minha caixa do meu WhatsApp, né, que eu tenho um WhatsApp só profissional, se eu desse um print pra vocês, tá cheio de mensagem não respondida porque eu tô de férias, eu não respondi as famílias, mas cheio de mensagem não respondida para novas famílias começarem o processo de orientação parental. Simplesmente porque eu venho me posicionando. A Fabi também poderia dar o mesmo depoimento para vocês. A gente vem se posicionando. Ai, gente, desculpa, a garganta tá muito seca aqui. A gente vem se posicionando e as pessoas começam a saber o que a gente faz. E aí, sabendo o que a gente faz, nossa, você faz isso, você trabalha com isso, você pode me ajudar nesse aspecto, eu não tô mais conseguindo, a maternidade tá muito pesada pra mim, né? Eu não sei como lidar com essa situação do meu filho, eu tô me afastando do meu filho adolescente, eu tô percebendo que o nosso relacionamento, que a gente tá se desconectando, você pode, então você pode me ajudar nisso? Então eu quero conhecer o seu trabalho, tá? Simplesmente com posicionamento. A gente não tem outdoor, a gente não tem cartão, a gente não tem nem consultório atualmente, porque a gente optou por trabalhar online. Então, atualmente eu não tenho nem isso, assim, minhas ferramentas de trabalho, pra onde eu for, se eu levar um celular, eu consigo trabalhar. E isso tem a ver com posicionamento. Isso tem principalmente a ver com posicionamento. Claro que não é só isso, né? Eu não posso simplesmente me posicionar, dizer que eu vender gato por lebre, e na hora de oferecer para o paciente, na hora de oferecer para as famílias, um trabalho consistente, teoricamente consistente, eticamente, aí eu não ofereço. Aí não, aí também a sua agenda vai ser cheia de primeiros atendimentos e nada mais que isso, não. A gente tá falando de que, assim, sempre teve, né? Se eu olhar pra minha trajetória, se a Fabiana olhar pra trajetória dela, sempre teve muita qualidade técnica, sempre teve muita ética, sempre teve muito conteúdo. Mas as pessoas nunca souberam. Então, na hora delas escolher, por que ela vai me pagar, tá? E eu não tenho aqui hoje nenhuma restrição em dizer isso pra vocês. Por que ela vai me pagar 250 reais, né? 250 reais a 300 reais no primeiro atendimento, se ela pode pagar nada pelo plano de saúde? Por que a pessoa vai fazer essa escolha? Por que ela vai pagar o que você cobra, o que é justo pra você, se ela tem o mesmo profissional aparentemente igual? Porque você não se posiciona. Então ela não sabe qual é o seu conteúdo, não sabe o que te diferencia,
né? Na verdade, ninguém sabe, nem os outros profissionais para te indicarem. Por que ela vai pagar o valor que você cobra? Não tem motivo, eu não pagaria, né? Se eu vejo a mesma blusa em duas lojas, uma por 20, outra por 100, eu vou comprar de 20. Agora, se eu vejo uma blusa de uma malha de uma malha normal, simples, não vou falar que é fajuta, né? Vou desqualificar os outros colegas, que horror. Mas se eu vejo uma blusa que aparentemente é de uma malha aleatória, e se eu vejo uma blusa que eu encosto, que eu coloco a mão, que eu sinto que ali tem uma tecnologia diferente, aí eu já começo a pensar em pagar um valor mais alto. Vocês estão percebendo a diferença? Talvez o exemplo não tenha sido tão feliz, porque a gente está falando de qualidade de trabalho técnica. Eu não estou dizendo que os outros colegas que não se posicionam não têm qualidade, só que o cliente não sabe. Ele simplesmente não sabe qual é o conteúdo. Entendem? Quando eu mostro aquilo que eu ofereço, quando eu me aproprio daquilo que eu posso oferecer e que eu ofereço com qualidade até o final, não é só gravar vídeo bonito, não, gente. Se vocês forem lá no meu feed, vocês vão ver que não é nada muito profissional o negócio. Toma até esporro do marido que é perfeccionista. Pô, mas esse vídeo aqui, essa luz, essa iluminação, como assim você fez? Não tô falando disso, não tô falando de entregar uma coisinha bonitinha, arrumadinha simplesmente. É bacana. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de entregar qualidade do início até o final, inclusive para aquelas pessoas que não vão ser seus pacientes, tá? Porque se vocês forem no meu Instagram, tem conteúdo para todo mundo, eu respondo direct, a não ser que aquela pessoa me traga uma demanda que não seja possível de eu dar uma orientação mais genérica. E eu preciso ser ética e dizer para ela que não, né? Porque tem gente que quer fazer atendimento pelo WhatsApp, não rola. Não tô falando disso, tá? Então, é importante a gente olhar para as nossas trajetórias, saber o que nos diferencia e trazer a público isso eticamente, não apelando em termos de valores, não fazendo mensagem sensacionalista, mas mostrando o conteúdo que você tem. Isso é posicionamento. E no campo da orientação parental, isso é indispensável, porque é um campo de atuação novo para o psicólogo. Ele é mais antigo, ele é mais explorado por profissionais não psicólogos. Então, quando os psicólogos vêm para esse universo, eles precisam mostrar qual é a diferença deles. Quando a gente diz para vocês, ó, aqui a gente não trabalha com as regras, as ferramentas, né? Os recursos, mas as estratégias mais objetivas, elas têm o seu lugar dentro do trabalho de orientação parental. Mas elas não são o nosso carro-chefe, tá? Quando eu digo isso, eu já estou me posicionando, dizendo, ó, se você, né, a minha sessão de orientação parental, ela não é simplesmente para te dizer, faça isso, faz aquilo, isso aqui você está fazendo errado, isso aqui você está fazendo certo, isso aqui você não faz desse jeito, faz de outro. Não é. A minha sessão de orientação parental, a gente vai trabalhar autoconhecimento, questionamento, né, identificação, reconhecimento do seu estilo parental, do que quer fazer, de para onde quer caminhar com a sua parentalidade, quais são as questões que te causam sofrimento nesse papel de pai ou de mãe, como é que a gente maneja isso antes de manejar o comportamento desafiador da criança, como é que a gente olha para a nossa criança, qual o seu modelo mental sobre a infância, qual o modelo mental desses pais sobre a infância e, a partir desse modelo mental, como esse modelo mental está afetando a escolha das estratégias educacionais, percebem? O que tem dentro da nossa sessão de orientação parental? Então, isso as pessoas não sabem. Então, na hora delas procurarem, elas... se tem uma orientadora parental que abre o livro de disciplina positiva e fala, encoraje, não elogie, tananã, e eu que faço isso tudo, ele não vai saber escolher. E talvez ele vá naquela pessoa que cobre mais barato. Porque ele não tem a informação suficiente para fazer uma escolha, tá? Inclusive, talvez ele queira ir nessa profissional que faz desse jeito. Então, ele precisa saber. Porque pode ser que eu queira. Pode ser que eu queira não comprar naquele momento uma roupa de qualidade. Pode ser que eu não... De qualidade não, mas de uma roupa com uma durabilidade maior. Porque o trabalho de orientação parental que Fabi e eu defendemos é um trabalho com um aprofundamento maior, né, no manejo do sofrimento, das questões específicas da parentalidade, do que um atendimento em orientação parental realizada por um profissional não psicólogo, porque ele não tem conhecimento sobre manejo clínico. Então, se um pai chegar pra mim, por exemplo, teve uma sessão que um pai chegou pra mim e falou assim, eu não suporto tal coisa. Quando meu filho faz tal coisa, eu não suporto. Me sobe uma raiva. E aí, talvez um profissional não psicólogo diria assim, então tá bom. Então você faz uma pausa positiva na hora que você estiver com raiva e volta para conversar com a criança, que é uma regra universal.
O que eu, Fabi e eu faríamos? Muito provavelmente, e que foi o que eu fiz. Tá bom, mas você consegue identificar por que isso te gera tanta raiva? Por que isso te mobiliza tanto? E aí esse pai ficou absolutamente desconcertado com essa pergunta e falou assim pra mim, vou ter que te dizer, você vai adorar, né? Ele falou assim pra mim, brincou comigo, você vai adorar psicólogo, adora essas coisas. Porque na verdade eu tenho um trauma de infância, eu era uma criança assim, isso me acompanhou durante tanto tempo, eu tive tais dificuldades na vida por conta disso. Então, na verdade, essa dificuldade de lidar com aquele comportamento da criança tinha a ver com a identificação que gerava nele aquele comportamento. Ele se identificava com a criança naquele momento e ele não conseguia manejar aquilo, porque ele pensava em toda a dor que ele havia sentido quando ele fazia aquilo e pelo tempo que ele ficou. Então, percebe? E eu precisei manejar isso. Não era pausa positiva que ele precisava. Não era uma regra do livro de disciplina positiva. Ele precisava entrar em contato com uma projeção que ele fazia. E essa projeção precisou ser trabalhada para que então a gente chegasse no ponto. E aí, as famílias têm o direito de saber que você trabalha diferente. Entende? O que você oferece. E aí você também, em contrapartida, começa a se sentir mais confortável por cobrar um valor diferenciado daquele outro profissional, porque de fato você entrega um conteúdo. Talvez não se trata de melhor ou pior, mas um conteúdo diferenciado, tá? A gente teve as nossas alunas, assim, eu esqueci o perfil da... Se alguém tiver aqui, gente, da primeira turma, perfil da Bia, que ela tá recém-formada, acho que ela terminou de formar agora, no fim do ano. Quando ela fez o curso, quando ela iniciou o curso com a gente, ela ainda não havia se formado. Ela terminou o curso, começou a se posicionar nas redes sociais porque se sente segura e entendeu que nesse momento em que a gente vive, esse posicionamento é importante para que a gente tenha um retorno financeiro e de realização profissional que a gente gostaria de ter. Tá claro para vocês até agora? A Bia colocou, vou assistir, ainda não sou formada, mas já sei que quero trabalhar com isso, perfeito. Então é isso, é correr atrás de quem é referência nessa área, é estudar, é se preparar e, consequentemente, se posicionar. A Laís perguntou se é ruim atender todas as idades ou é melhor focar em apenas uma. Olha, em relação à orientação parental, não é um questionamento, né? Você pode... eu não acho ruim, ainda mais quando a gente está começando a carreira, eu não acho ruim, desde que a gente tenha um preparo adequado para isso, tá? Eu, por exemplo, eu não atendo idoso, porque eu acho que eu não estudei o suficiente, sabe? Questões desse momento da vida, as questões... Então, eu não me preparei o suficiente para isso. Então, eu não atendo. Eu hoje tenho paciente na clínica de adulto, parei de atender criança porque realmente migrei 100% para online. Então, acho que eu fico com menos recursos para atender as crianças online. Então, parei de atender criança e estou nesse momento atendendo adolescente e adulto. O que vai ditar isso é o andamento da sua carreira e o teu nível de especialização. Eu acho importante que, se a gente atender todo mundo, que a gente tenha capacitação e corra atrás de capacitação para atender todo mundo, porque não tem questões específicas de cada fase do desenvolvimento, tá? Pais, você acha que por não ter filhos eles encaram como descrédito a orientação que eu fazia? Ter filhos ou não deve ser um critério para você trabalhar com orientação parental, porque eu não necessariamente preciso ter um transtorno de ansiedade para entender e acolher a dor de alguém que está vivendo isso. Então, o que eu preciso é ficar atenta para ter empatia por aquilo que eu desconheço. Então, é claro que eu, como mãe, já tendo vivido, por exemplo, o Terrible 2, cara, quando vem algum pai descrevendo, né, que a criança se jogou no chão, que entrou num loop eterno de choro durante 40 minutos, a minha vontade de abraçar, porque eu já vivi isso. Mas, talvez se eu não tivesse vivido, eu poderia questionar que aquilo se tratava de um limite, né, de uma falta de limite, por aí vai. Então a gente precisa ter cuidado quando não é mãe para não julgar, para acolher, para desenvolver a habilidade da empatia, tá? E aí, vocês podem estar pensando assim, Fabrícia, mas eu não sei me posicionar, não tenho a menor condição de fazer isso, eu não parei para pensar nessas coisas, é muito difícil para mim, eu quero atender todo mundo. Como eu acabei de falar,
Fabi continua atendendo outros nichos, eu continuo atendendo, continuo tendo demanda nessas outras áreas, demanda de adulto, continuo recebendo indicação de psiquiatra, né? Eu particularmente atendo, me descobri lidando bem, né? Atendendo bem casos de transtorno de personalidade borderline. Então, eu tenho uma colega psiquiatra que acaba me encaminhando esses casos, porque avalia, né, que eu faço um bom trabalho nesse sentido. Continuo atendendo, mas estrategicamente dentro da minha carreira eu me posicionei como orientadora parental. Primeiro, né, porque é o que eu quero, é no que eu quis me especializar mais. E aquilo assim, né, eu já tô com quase 40 anos, então eu sempre fiz uma projeção da minha vida de como eu queria estar a cada década. Então, eu quero chegar no momento em que realmente eu possa trabalhar. Eu não quero ficar operacional pro resto da minha vida, né? Eu quero, dentro do meu projeto existencial, tem um momento que eu quero poder trabalhar mais com o que me dá mais prazer. Então, como hoje eu elegi a orientação parental para isso, é nisso que eu preciso, a partir nesse universo que eu preciso me posicionar. Entende? Não significa que eu vou rejeitar outros pacientes, eu continuo gostando muito de atender, né? Casos de transtorno de ansiedade, casos de transtorno de personalidade borderline. Só que hoje, com a minha agenda bacana, né? Com a minha agenda bem organizada, com a minha agenda cheia, eu consigo, inclusive, selecionar melhor os casos que eu quero atender. Então, se vem uma demanda que eu hoje não me identifico mais, que eu hoje não sinto mais prazer em acompanhar, eu consigo dizer um não, porque isso... E não é assim, cara, eu não posso rejeitar paciente porque senão eu não pago minhas contas. Entende? Então, a importância da gente ter uma nossa agenda bem distribuída é pra gente ter esse conforto também, pra gente ter essa qualidade de vida de chegar e falar, não, eu não quero atender isso aqui não. Isso aqui pra mim não preciso mais, né? Obrigada, vou encaminhar pra um colega, pra alguém que seja especialista nessa área, mas isso aqui eu não quero mais fazer, tá? Eu, por exemplo, né, fui fazendo essa transição, a Fabi fez a transição do organizacional, eu fiz também do serviço público, chegou uma hora que aquilo não fazia mais sentido pra mim, né? Eu já me doar tanto e ter poucos recursos de trabalho, poucas condições de trabalho, aquilo fazia sentido pra mim com 20 anos, não faz sentido pra mim com 40. Então, mas aí a minha agenda precisa me sustentar, né? Ela precisa me garantir que eu possa dizer não para outras coisas, tá, gente? Então, essa objeção, eu não consigo me posicionar porque eu quero fazer tudo. Tudo bem, mas aí você precisa pensar nos impactos que isso vai trazer para sua carreira, não só agora, a médio e longo prazo, tá? Isso não significa que os outros pacientes vão fugir de você, não, tá? Eu tenho paciente, inclusive, com outras demandas, que tem nada a ver com orientação parental, que estão lá me seguindo no Instagram, estão lá dizendo que estão aprendendo comigo e por aí vai, tá? Bom, ser vista, né, só por... E aí o que eu falei, uma outra objeção é, eu vou ser vista só por essa forma de atendimento e perder outros pacientes? Como eu acabei de falar, não necessariamente. E como eu trabalho falando sobre maternidade, eu tenho muitas pacientes que são mulheres, né? E que embora a queixa delas principal não seja em relação à parentalidade, que a gente trabalha a psicoterapia individual, isso aparece também como dor, né? Volta e meia, né? O impacto de um determinado quadro clínico reverbera nas relações daquela mãe, daquela mulher, que também é mãe. Então, muito pelo contrário, eu acho que essas mulheres se sentiram, inclusive, mais acolhidas por mim na clínica, tá? Então, é importante que vocês comecem a perder esse medo. Esse medo de perder. É quando a gente começa a perder o medo de perder paciente, a gente consegue se posicionar e, consequentemente, ir aumentando a agenda. Porque aí a gente não fica refém daquilo que um paciente A ou B quer do nosso trabalho. A gente sabe o que a gente vai fazer. A gente sabe o que a gente quer fazer. A gente faz e faz bem feito. E aí a gente até perde um paciente ou outro, mas a gente ganha 3, 4, 5 que se identificaram com a nossa forma de trabalhar. E digo mais, a gente pega, digamos assim, o paciente mais
interessante pro nosso trabalho, porque ele mesmo, assim, hoje, quem olha lá no Instagram, eu tenho certeza que tem várias pessoas que chegam lá e falam, nossa, nada a ver comigo essa mulher, e vai embora e eu nem fico sabendo, né? E aí tem outro tanto de gente que chega e fala, nossa, tem tudo a ver o trabalho dela, tem tudo a ver comigo, então eu vou fazer. Então, a relação terapêutica, na minha avaliação, tende a ser até melhor, tá? Porque o meu Instagram já funciona ali como um filtro, né? Como uma triagem, né, daquela pessoa que se identifica ou não com o meu trabalho. Ela nem precisa pagar. Se ela não se identificar com o meu trabalho, ela nem precisa pagar pra me conhecer, pra conhecer a minha forma de trabalhar e eventualmente jogar dinheiro fora. Então já poupo uma galera aí de jogar dinheiro fora e de fato atraio pro meu trabalho aqueles pacientes que de fato se identificam comigo, que de fato entendem que aquilo que eu tô oferecendo pode ajudá-los e eu me mato pra de fato ajudar. Assim, eu me mato positivamente falando, né? Eu me esforço, me dedico, tá? Para que de fato aquela expectativa que ele tem, desde que seja uma expectativa razoável, e a gente alinha isso, né? Durante os atendimentos, para que aquela expectativa seja atendida, tá? E uma outra objeção super comum quando a gente fala de posicionamento é que assim, mas eu não vou estar parecendo uma blogueirinha, né? Eu não vou ser antiética, assim, eu até tenho esse jeito menos tímido, assim, de aparecer e tal. Mas isso não é pré-requisito, assim. Você pode nem fazer vídeo se você não quiser, embora ajude, né? Tem galera que faz dancinha no Reels, eu não faço, gente. Isso aí realmente, pra mim, aí já é demais. Mas, pra mim, tá? Mas super acho muito legal quem faz, fico rindo, olho todos e tal. Eu não consigo fazer, tenho dificuldade, não faço. Então você não precisa fazer o que todo mundo faz do jeito que todo mundo tá fazendo. Mas, sim, as redes sociais hoje são um importante veículo de divulgação, né, que antigamente eram, sei lá, nem sei, gente, que era um cartãozinho, que era um folder, que eram os congressos, né, então a gente não dá pra falar que a gente não tinha forma de se divulgar, porque eu mesma já eu fui num congresso, fiz uma apresentação, a partir daquela apresentação eu fui convidada para dar um curso no outro estado, dei esse curso 2 vezes, a partir de uma apresentação minha em congresso. Por quê? As pessoas conheceram o meu conteúdo, se identificaram com ele, acharam que poderiam aprender comigo, foram lá e me convidaram para dar um curso melhor, de mais tempo, né? Mais longo, com mais conteúdo, de melhor conteúdo, para elas. Então, os congressos pra gente funcionavam muito bem como forma de divulgação, ainda funciona, mas hoje a gente tem um recurso a mais, que é, por exemplo, o Instagram, né? Então, a pessoa vai ali e fala, nossa, ela já entrega bastante conteúdo legal aqui, imagina como é que vai ser uma sessão dela, né? Imagina como é que é uma sessão com ela. Então, é claro que precisa haver essa preocupação com a ética, então vocês nunca vão me ver, nem a mim, nem a Fabiana, vendendo o impossível, o improvável, a perfeição. Olha, em 10 sessões você vai ter a sua vida mudada, seu filho nunca mais vai fazer birra. Vocês nunca vão ver a gente defendendo nenhum tipo de resultado sensacionalista, tá? Jamais, de forma alguma, a gente é super preocupados com a ética profissional. Mas sim, vocês vão nos ver falando que a gente tem uma forma de trabalho e que a gente testou, que a gente construiu, que a gente testa na nossa prática, que a gente testa na nossa casa. Um método para que, né, o psicólogo se sinta confortável de trabalhar melhorando a relação, contribuindo para a melhoria na relação dos pais com os filhos. A gente tem isso de retorno das famílias, tá? De que, nossa, olha, mudou completamente, tal coisa, tal aspecto. A minha filha adolescente começou a se abrir mais comigo. Eu parei de precisar ler o diário dela escondido, porque ela começou a me trazer as coisas que eu lia no diário, ela começou a me trazer voluntariamente. Então, a partir, né? E aí, porque a gente trabalhou, por exemplo, a conexão, a reconexão dessa família, o respeito mútuo, o diálogo, a comunicação. Então, o que a gente apresenta, né, como resultado, é um resultado que a gente sabe que a gente alcança, que a gente pode alcançar com o devido engajamento ali das partes envolvidas, dos pais e da gente. Inclusive, a gente é muito honesto. Eu já cheguei pra família e falei, olha, não adianta se a gente não conseguir, né, avançar nessa resistência que vocês estão apresentando aqui, não adianta, assim, eu vou perder meu tempo, vocês vão perder o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, né? Então, a gente é muito ético nesse sentido, mas a gente não se nega, tá,
a dizer que a gente faz um bom trabalho, porque a gente faz. E tá tudo bem. Se vocês fazem um bom trabalho, vocês podem dizer isso. Se vocês estudaram pra caramba, vocês podem dizer sobre o que vocês estudaram. Vocês podem apresentar esse conteúdo e ajudar quantas e quantas vezes eu coloquei algum conteúdo no Instagram e recebi mensagens do tipo, olha, era tudo que eu precisava ler nesse momento, isso me ajudou muito, nossa, ampliou minha visão, eu comecei a ver o meu filho de uma outra forma, eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a me entender melhor, né? Às vezes de conteúdos de qualidade, com informação técnica de qualidade, que foram sendo postados, tá, gente? Então, existe uma diferença muito grande entre se posicionar e ser blogueira. Existem muito. Nem tô falando que blogueira é uma coisa ruim, né? Mas é porque eu tô me propondo a ser psicóloga e não blogueira, então eu tô fazendo essa distinção. Eu tô me propondo a ser orientadora parental. Então existe uma diferença muito grande entre eu me posicionar dessa forma e aí, consequentemente, ser vista, né? Eventualmente alguém falar do meu cabelo, eu ficar me preocupando botando um filtrozinho. Existe uma diferença muito grande entre isso e entre eu aqui ficar aparecendo, mostrando a minha vida, né, e mostrando o quanto eu sou bem-sucedida. Não é isso. Eventualmente a gente fala disso porque eu acho que isso faz parte, né? Hoje, Fabi e eu somos referência nas nossas áreas porque a gente vem se posicionando. Então hoje a gente recebe indicação de profissionais assim, que eram profissionais que eu idolatrava, que eu admirava, e esses profissionais estão indicando o meu trabalho. Porque eu me posicionei e entreguei um bom resultado para aquelas pessoas que eles indicaram, tá? Bom, e aí, assim, né, um jeito errado de se posicionar, porque também não dá pra se posicionar de qualquer jeito, como eu falei, vendendo gato por lebre, né, a iluminação aqui tá ficando ruim, né, não dá pra gente se posicionar dessa forma, de qualquer jeito, mas um jeito errado de se posicionar é se posicionar de uma forma insegura. Então eu vou ali aparecer, mas eu não sei bem o que eu tô falando, não sei bem o que eu tô fazendo, tá? Isso é muito ruim pra você, é muito ruim pra sua audiência, que não vai sentir firmeza naquilo que você tá falando. E a forma certa de se posicionar é o contrário disso, né? É sabendo o que faz, como eu falei lá no início, para que faz, como faz, a partir de que teorias, né? Articulando essas teorias na prática de forma segura. Vocês, por exemplo, né? Ter o perfil, como eu falei, ter o nicho de vocês. Deixa eu achar uma luz melhor aqui. Bem definido, né? Tendo muito claro isso, direcionando o conteúdo de vocês para quem de fato vocês querem falar. Vocês querem falar para pai e mãe? Vocês querem falar só para pai? Vocês querem falar só para mãe? Vocês querem, sei lá, falar só sobre desenvolvimento infantil e aí puxando, né? Digamos assim, uma sardinha para orientar, não sei, aí vocês vão definir para quem e como vocês vão falar, mas isso precisa estar bem definido. Se vocês vão dar consultoria em escola, por exemplo, tá? Isso precisa estar muito, muito, muito claro para vocês, para que vocês consigam se posicionar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer a matrícula, eu mudei de cidade ano passado, e aí quando eu fui fazer a matrícula dos meus filhos, na cidade nova, tá fazendo uma sombra aqui, horrorosa. Conversa vai, conversa vem. E aí eu falei, não, porque eu trabalho com orientação parental e tal. Enfim, ali a coordenadora pedagógica já ficou me conhecendo, já comecei a dar consultoria para a escola, fui convidada para dar palestra, para falar em programa de rádio, a partir do meu posicionamento. Tá? A partir do meu posicionamento com segurança. Acho que, não, eu trabalho assim, eu trabalho dessa forma. Se você quiser, eu venho aqui dar uma palestra para os professores, eu venho aqui dar uma palestra para os pais, tá? É coragem, gente, mas uma coragem embasada. Sabendo que eu tenho que, na hora que falar, não, então vem, dia 30, vem aqui dar uma palestra dia 30, que eu tenho conteúdo para oferecer. E por fim, eu queria passar um exercíciozinho para vocês, tá? Eu vou passar o exercício e vou sumir, que eu vou para ver se ele acende aqui a luz rapidinho para mim. Eu queria passar um exercício para vocês olharem, assim que terminar a live, a bio de vocês, a bio do Instagram de vocês, e ver se ela tá clara. Dá uma olhada na do Orientando, dá uma olhada na da Fabi, dá uma olhada na minha e dá uma comparada com a de vocês. Ela tá clara? Ela tá dizendo, descrevendo exatamente aqui, aqui vocês veem? O que vocês fazem? Se sim, ok. Se não,
revisem isso para ontem, tá? Listem aí umas 3 escolas do bairro, da região de vocês, com as quais você poderia estabelecer algum tipo de parceria. Inicialmente dando uma palestra gratuita para que os pais conheçam você, para que as escolas, as direções das escolas conheçam vocês, o conteúdo de vocês e eventualmente venham contratar o seu trabalho. Para a escola da minha filha, acabei de orçar um curso para o ano que vem, para esse ano, né? Um curso para os professores. Então, é assim, é posicionamento. A partir do momento que a gente mostra o nosso conteúdo, a gente começa a ter retorno, tá? Disso. E às vezes a gente vai oferecer um ou outro conteúdo gratuitamente, para que os conteúdos pagos, na sequência, sejam solicitados, tá? Os psiquiatras de referência de vocês, pediatras de referência da atuação de vocês, outros psicólogos que trabalham com outros nichos, têm clareza. Gente, solta na minha cara, gente. Vocês não me falam nada. Vou mudar aqui a posição um pouquinho. Pronto. Eles têm clareza do que você faz? Eles poderiam hoje te indicar porque eles sabem o que vocês fazem? Se não, pega aí, já rola a agenda telefônica, já rola a agenda do WhatsApp. Oi, fulano, oi, ciclano. Você sabe que eu tô trabalhando com orientação parental? Você sabe o que é orientação parental? É isso, isso e isso. Se tiver alguém que precise desse tipo de acompanhamento, eu estou à disposição, tá? Se posicionem, apareçam para fazer aquilo que vocês sabem fazer, né? Eu não apareço nas redes sociais para fazer torta, para fazer bolo, para organizar a festa de casamento, porque eu não sei fazer isso. Eu apareço para dizer que eu faço aquilo que eu faço bem. Combinado, gente? Então, qualquer dúvida, no direct a gente responde ou nos comentários dessa live que eu vou deixar gravada. Tchau, tchau, gente!